Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. E como sempre, se tem reforma e é tributária, é o Lima que vai falar para nós o que tem que ser dito. E hoje o Lima está muito tecnológico. Lima, qual o tema de hoje? A tributação da economia digital e das plataformas. Vixe, eu vou ter que parar de assistir a televisão hoje. Mas vamos lá, pessoal. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com mais um Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária. E aquele recado: se você quer levar o Conectando e Desmistificando para o evento aí da sua empresa, ou qualquer evento aí que nós temos que levar a mensagem da reforma tributária ou dos temas que nós exploramos aqui, nos contrate, faça contato aqui com a nossa produção que estaremos aí com você. Lima, vamos então agora falar sobre plataforma digital. Hoje, principalmente depois da pandemia, nós tivemos um boom na compra e do consumo, né? O consumo através de plataformas, né, pela internet, nós chamamos de plataformas digitais, né, aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, está o tempo todo mundo fazendo compra. Vamos falar um pouco do tangível. A sistemática atual, né, hoje quando você compra, né, na hora que a pessoa te vendeu, ele deveria estar identificando lá para quem ele vendeu, e ele deveria estar fazendo a tributação. Em tese, isso é o que vale hoje. Com a reforma tributária, o que muda nessa lógica e como que vai funcionar? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse mercado aí, como ficaria. Vamos lá. Acho que contextualizando, organizando esse pensamento, primeiro, como você disse, esse boom que aconteceu, ao mesmo tempo teve uma desorganização e uma natural perda de arrecadação, né? Sim. Porque assim, as plataformas digitais, os e-commerce da vida, não tem fronteira, né? Então, quando você compra e vende aqui no mercado nacional, é uma questão física e empresarial, é muito mais fácil de você controlar. Quando se torna um negócio sem fronteira e com a velocidade que a legislação não estava adaptada para isso. E no volume, né? Volume, a legislação. A legislação não estava adaptada e o volume se tornou relativo. E aí, esse volume trouxe uma consequência natural, que como o produto lá do externo não é mais barato, não tem tributação. Então, ele começou a causar problema de perda de arrecadação, né? E aí nós temos o quê? Então, vamos pensar, agora mudou, né, a lógica tributária, não é mais na origem, e sim no destino. E se o destino sou eu que estou comprando os itens, então passo a ser eu que no momento que eu pago... Você vai pagar o tributo. O tributo. Agora, a entrada, e acho que essa que é a principal... Primeiro, assim, eles ajustaram a nova legislação, a reforma tributária. Quando foi construída, já tinha em mente essas questões de plataforma digital, todos esses custos, sejam eles físicos ou de serviços intangíveis, eles já previram e fizeram algumas amarrações importantes dentro desse contexto. Então, dentro desse contexto, que para nós aqui, eu acho que também é o que mais se consome, né, que é o intangível, né? Nós falamos os marketplaces que trabalham com, principalmente, streaming, né, que são as plataformas digitais que a gente não vive sem elas, sem assistir tudo que a gente assiste, né? Os streaming, que agora virou a nova onda. Cursos, muitas vezes, também, que é intangível, você consome o streaming, a maior parte deles não são, né, por mais que a sede tenha muita sede aqui no Brasil, muitos não são nacionais, mas vamos deixar o internacional no segundo plano. Vamos só falar do intangível. Eu tenho, então, como intangível, cursos, softwares, que eu posso estar com a software house, a matriz que eu utilizo, o software não está no Brasil, mas eu consumo, né, esse intangível. A lógica é a mesma? É a mesma lógica. O que acontece? O grande problema para esses controles e para essa tributação que foi tratado na Lei Complementar 214 é a responsabilização
de quem deve o imposto, né? Então, assim, o que eles fizeram dentro da legislação, dentro da Lei Complementar 214? Eles determinaram que quem tem a responsabilidade cadastral e a responsabilidade até efetiva do controle da tributação são as plataformas digitais, que antes estava solto. Estava sem pai essa guerra. Estava sem pai. Então, assim, o cara comprava lá na China, vinha pelo correio e não tinha controle, né? Então, hoje, com a nova legislação, a plataforma digital vai ter a responsabilidade cadastral e tributária desse produto que está entrando no país. Obrigatoriamente, alguém tem que distribuir isso aí no país e esse alguém tem que estar cadastrado na Receita Federal. Tanto para a compra e quanto para a venda. Então, se eu sou uma plataforma digital, eu tenho que ter relacionado quem compra, né, quem traz esse produto, a minha a origem, a responsabilidade da plataforma em pagar os tributos na entrada, né? Se o de fora não pagar, que naturalmente é o que acontece, né? E também o cadastro para quem ele vende, porque também era sem controle nenhum. No caso, o CBS e IBS é normal também nesse processo. Normal, vai ter as alíquotas para essas aquisições, né? E mais que isso, sob o controle e responsabilidade das plataformas digitais. Agora, o governo tem que ter uma sacada. Vamos ter alguma nota fiscal, algo digital específico para essa transação? Lembrando, todas as operações do IBS e do CBS vão ter um documento fiscal. E, nesse caso, é a mesma coisa. Vai haver um documento fiscal específico, eletrônico e específico para as plataformas digitais. Para quê? Para que controle esses débitos e créditos que vão acontecer. Então, assim, nós já vemos que existem as especificidades. Consegui falar sem enroscar. Né? Existem as especificidades. Quer dizer o quê? Nós vamos ter aquela dita cuja nota fiscal, até marquei de serviço digital específico, nota fiscal de serviço digital específico, que essa é a nota fiscal para esse tipo de serviço, e esse daí vai ter todo um controle específico para ele também. Então, quer dizer, o governo se armou também para cada segmento. O que o governo quis fazer é assim, na minha perspectiva, não precisa ser um grande especialista, eles ampliaram a base, por exemplo, as plataformas digitais, que eram dava uma grande evasão de divisas, né? Tanto de divisa internacional, quanto das divisas tributárias. Então, você perdia muita arrecadação e agora eles regulamentaram. E tudo que era possível planejar e que havia perdas, né? Por exemplo, a locação, que é uma novidade, enfim, eles vão criando documentos digitais para controle e efetiva. Não é uma questão, no caso das plataformas, não é uma questão simplesmente de arrecadação, mas é uma questão de organização, governança do próprio Estado, né? De uma coisa que surgiu e a partir daí precisava ter controle até arrecadatório, para fins arrecadatórios e a fins de evitar essa questão de evasão de divisas. E até a questão tributária, a gente viu lá a tributação para competitividade, mercado externo, mercado interno, a questão da lei das blusinhas, né? Que tributou até um determinado valor para que também haja um equilíbrio na questão do mercado interno em detrimento, né? Ou perdas pelo que o mercado externo ele é muito agressivo. Em tese, nós estamos organizando isso. Então, aquilo que precisa de pôr uma taxação para poder evitar a perda não precisa mais. Agora está todo mundo na mesma regra, que realmente é mais saudável, vamos dizer assim. E que, no final das contas, Lima, eu penso assim, isso dá um impacto violento na arrecadação, por mais que o objetivo seja organizar esse mercado, mas a arrecadação é um impacto violento que até justifica também que
que a alíquota não seja tão alta, porque nós vemos que, de um lado, está tendo uma série de benefícios, mas nós estamos conseguindo aqui, o nosso público, principalmente, que acompanha nossos programas, eles já viram a gente tratar de um monte de segmentos que foram beneficiados, ou muitos segmentos, e muitos segmentos que passaram a ser tributados, tirando a área de serviço aí que levou uma bordoada, mas, no geral, outras atividades, né, segmento, atividades que foram tributadas. Vamos dizer assim, aluguel, estamos vendo aqui como o streaming vai... como o serviço digital, né, o consumo de itens digitais estão sendo tributados. Isso equilibra a balança e justificaria também ter um equilíbrio na alíquota. Eu vejo assim, as exceções foram bem poucas. A gente relacionou, são em torno de 16 atividades e exceções. Lógico que em volume financeiro, né, pode ser um volume muito grande, então nem o governo tem muito parâmetro, mas o que foi negociado foram essas 16 atividades que são excepcionais. Tem alíquota reduzida, não tem alíquota zero, tem benefício, né? É um benefício padrão para a atividade, diferente de como era antes, que era uma bagunça. Agora, eu entendo e minha esperança é que não são tantas exceções para que tenha uma alíquota tão alta como está acontecendo. E como a base se ampliou, eu vejo que essa alíquota, possivelmente... Justamente isso que eu estou falando. Ela pode ser reduzida. Agora, e lembrando do detalhe, a arrecadação não pode mudar. Então, isso está no texto da lei. Tem um teto. Tem um teto, então o teto é 34% do PIB, né? A arrecadação, lembrando que é do consumo, né? E aí, se esse teto, para atingir esse teto, a alíquota talvez tenha que ser reduzida para não passar desse teto legal, né? E o governo ter consciência que esse é o limite dele e a alíquota provavelmente deve cair, não sendo desse número que está sendo dito pelo mercado. Oremos para que o governo tenha consciência. Vamos lá, gente? Vamos lá. E vamos fechar, vamos agradecer os nossos patrocinadores, porque realmente nós também estamos no serviço digital. Vamos lá. Com certeza, nossos patrocinadores que estão ajudando a construir esse projeto, essa ideia, está dando muito certo. E sem eles a gente não conseguiria chegar aonde a gente chegou. Aí grandes amigos também, né? Exatamente. Os amigos que a gente vai fazendo aí no mercado. A Kion, que é um grande parceiro, está desde o início do projeto. Agradecer ao Maurício. A Nanodata, através do Wagner, que está apoiando a gente. E toda a equipe, que já esteve aqui, inclusive. E a Hort, que é tem maravilhosos, os dois donos da maravilhosos, que dá consultoria, essa parte da reforma tributária, e que é um grande apoiador da gente. Então, isso aí, Lemar. Vamos então dar aquele joinha, mas vamos convidar para que você nos ajude a atingir a meta do quê, meu irmão? De 100 mil seguidores. Né? Vamos atingir 100 mil seguidores, é a nossa meta dos próximos programas. Dos próximos programas, mas para isso precisamos que você... do seu apoio. Colabore, se inscreva no canal, deixe seu like, acompanhe os nossos episódios, né? Os nossos curtas, os nossos longos episódios, para que a gente possa proporcionar para você um aprendizado, um conhecimento que a gente também está desenvolvendo aqui, né? A gente vai atrás, luta, o que você sugere, a gente vai de programa, de ideia, de temas, a gente vai atrás e desenvolve para você. E ainda vai ter muita coisa, muita surpresa pela frente, boa, né? E Lima, e somente quem nos assiste tem a honra e o privilégio do seu joinha. Então dá o seu joinha, Lima. É isso aí, pessoal. Dá o nosso joinha e fortalecer esse apoio total pra gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.